Estamos iniciando mais um vídeo do seu curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E para iniciar, eu vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Muito bem, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Deus, e te louvar neste momento, onde mais uma vez, Deus, temos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, de realmente, Pai amado, neste tempo onde estamos ouvindo tantas notícias ruins, mas de ouvir a Tua voz, Pai. Uma boa nova que se renova a cada dia em nossas vidas e que venhamos crescer cada vez mais, Pai, no Teu conhecimento, em amor, Pai, e que a gente venha praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, amém. Amém. Acompanhe conosco, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Guilherme, esses dois versículos eles são muito utilizados, muito falados de forma errada, porque são tirados do seu contexto original. Como você explicaria o que realmente Jesus quis dizer para nós? Muito bem. Aqui Jesus já está chegando no final do seu sermão. O sermão que inicia no capítulo 5, no monte, juntamente com seus discípulos. É interessante notarmos também em outros sermões, em outros discursos, principalmente no Velho Testamento, com Moisés, com Josué, quando eles diziam ali para o povo de Israel, para aquele povo no deserto, sobre a obediência, de ter para com Deus, sobre uma vida de obediência. E sempre no final dos seus discursos, eles deixavam bem claro as bênçãos que recebiam ao obedecerem a Deus e as consequências também da desobediência para com Deus. É por isso que Josué, aquele versículo tão famoso dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, diante disso tudo que eu falei, a certeza é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés também, no livro de Deuteronômios, ali no deserto, ele também deixa bem claro a falar sobre justamente a vontade do Senhor, a sua justiça, a consequência de obediência e a consequência da desobediência. O interessante é que Jesus aqui no final do seu sermão, ele faz justamente aquilo que eu e você gostamos às vezes de chamar de apelo, Ou seja, mostrar a consequência, quando escolhemos o caminho errado, e mostrar a consequência de como andamos no caminho certo, ou seja, do Evangelho de Jesus Cristo. E realmente, assim como ele falou, muitos falam de forma equivocada, achando que esse caminho largo, esse caminho da perdição, talvez seja muitas vezes um caminho do vício, um caminho ali de algo que o mundo oferece, Então eles trazem diversas questões, à tona, mas eu acredito que não seja muito bem isso. E a questão também da porta estreita, muitos eles levam em conta no sentido de que um esforço, de que a gente tem que passar uma vida se esforçando com a nossa própria força, para que no final a gente encontre a vida eterna. Mas será que Jesus está falando isso? A gente deve voltar um pouquinho, principalmente no capítulo 5, quando Jesus inicia as bem-aventuranças, quando ele fala sobre a questão de bem-aventurados pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus, porque deles são o reino dos céus. O interessante é que o capítulo 5, ou seja, a bem-aventurança, o Sermão do Monte, começa com graça. Então esses versículos não podiam ser diferentes. Jesus está falando aqui da sua graça. Jesus está falando aqui que essa porta estreita é justamente um caminho de graça, um caminho da graça, onde eu e você não conquistamos com os nossos esforços, mas, apesar de não ser pelos nossos próprios esforços, são um caminho de aflição, um caminho de sofrimento, um caminho difícil e de renúncia, mas conquistada pelo Senhor Jesus Cristo, e não por mim e não por você. Então quem anda nessa porta estreita são justamente as pessoas que reconhecem que são pecadoras, são humildes e pobres de espírito, as pessoas que choram pelos seus pecados. Em contrapartida,
Jesus aqui vem falando sobre uma porta larga, que a gente deve entender que não somente leva à perdição, né? Mas também quem já anda já se encontra perdido, justamente porque não encontrou ainda esse caminho da graça de Deus. Então a gente entende, né, que quando Jesus vem combatendo tanto, né, a religiosidade, as más interpretações, né, Jesus vem combatendo o tempo todo dizendo, olha, a lei é interpretada desta forma, e ele vem corrigindo os erros religiosos dos fariseus. Então a gente entende que essa porta larga, né, essa porta que leva à perdição, né, e não só uma perdição momentânea, mas uma perdição eterna, é justamente essas más interpretações, onde as pessoas buscam interpretar a lei, a palavra de Deus em benefício próprio, ou seja, dizendo que existem vários meios para se chegar até Deus. E a gente entende que biblicamente só existe um caminho, que é Jesus Cristo, e é pela graça. Amém, glória a Deus. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 15 de Mateus 7, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Muito bem, Guilherme. Até aqui a gente vê um outro contexto agora, que Jesus começa a falar sobre os falsos profetas, né? Como você mencionou também, a questão das más interpretações, que está tudo dentro do contexto, né? Que você explicou, que os falsos profetas que iludem, ensinando de forma errada a palavra do Senhor, acaba levando muita gente para esse caminho, né, que é largo. E agora nós vemos que Jesus compara esses falsos profetas até como árvores que dão frutos ruins, e a gente ia reconhecer eles pelos frutos que eles dão. Como é que você pode explicar para nós, Guilherme, essa comparação que Jesus faz dentro de todos os ensinamentos bíblicos, né, que a gente pode aprender com Jesus? Muito bem, né? Jesus inicia, né, esse episódio começando no versículo 15, para eu e você ter cuidado com os falsos profetas, né? É justamente aqueles que interpretam, né, a lei de forma errada, interpretam as escrituras de forma errada, trazendo para o seu benefício próprio. E isso realmente é muito ruim, porque vemos, né, que isso realmente vem do diabo, né? A gente vê o diabo ali distorcendo a palavra no deserto ao tentar Jesus. Vemos também ali no próprio jardim do Éden com Adão e Eva, né? Ele distorcendo uma fala de Deus, né? Ou seja, inventando uma mentira, né? Para que Adão e Eva realmente acreditassem em si mesmo e nele, naquela mentira, e não crescem na verdade dita por Deus. E esses falsos profetas, muitas vezes, ele realmente vem, né, com aparência boa, de ovelha, alguém da parte de Deus, mas a gente vê que as suas motivações, né, não são motivações vindas do Senhor, são realmente motivações vindas do inimigo, que é para realmente produzir mentira, engano e levando à perdição. É interessante que Jesus vem falando aqui de fruto, de árvore, né? E a gente vê que o próprio João Batista, né, ao ver os fariseus indo ali para ser batizado, pedindo e tudo, João Batista ele destaca, né, chamando eles de raça de víboras e destacando que eles não têm frutos de arrependimento, né? Ou seja, a vida deles não condizia uma vida que realmente reconheceram que são pecadores e que realmente se arrependeram. Isso é muito interessante, isso nos chama a atenção, né? E por que Jesus sempre, o tempo todo, nos compara a árvores e tudo? Eu acredito porque realmente eu e você somos seres feitos para reproduzir, né? Somos realmente criaturas, filhos de Deus, que somos realmente feitos, né? Imagem e semelhança dele, para reproduzir, produzir, né? E a gente vê que realmente isso está ligado, né, à mensagem de Cristo. E a gente vê aqui que a gente percebe que alguém, né,
que realmente tem as suas raízes ali, alguém que realmente não tem frutos de arrependimento, as suas atitudes, as suas práticas mostrarão, né? Então Jesus aqui, ele dá realmente algo para mim e para você especial, maravilhoso, né? Que é de reconhecer, discernir esses falsos profetas, para que a gente não venha cair nessa tentação de seguir uma mentira, né? Para que a gente não venha abandonar, né, aquilo que a gente aprendeu nas Escrituras de forma correta com Jesus e seguir essas vãs, né, ensinamentos, doutrinas para satisfazer o nosso eu. Então é muito interessante esse sentido que ele fala para a gente ter esse discernimento de reconhecer, porque a gente entende que a gente reconhece uma pessoa que anda com Cristo, que está com Cristo, que entregou a sua vida para Cristo, é através do arrependimento, é através, sem dúvida, das suas atitudes. A gente conhece um marido de Deus cheio do Espírito Santo como ele trata a sua esposa. A gente conhece uma esposa cheia do Espírito Santo quando o trato dela com o seu marido, com os seus filhos, é um trato diferente, vindo do Senhor. Então não se trata de algo superficial, né? Mas de algo mais substancial, como realmente uma atitude, quando realmente práticas no dia a dia. Muito bem, glória a Deus, né? E se você acompanhou o nosso último vídeo, a gente começou a falar sobre PGM, né? Que é justamente pequeno grupo multiplicador, né? Como o Guilherme citou aqui, que somos feitos para reproduzir, para multiplicar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como iniciar um PGM. O pequeno grupo que você pode iniciar na sua casa, para justamente fazer isso aqui que o missionário Guilherme está explicando, as palavras do Senhor Jesus, ensiná-la da forma correta, tanto para a sua família, quanto para amigos, vizinhos, pessoas que vocês oram. Então a gente tem falado sobre o PGM desde os primeiros vídeos. Por quê? Como se inicia? Você já vai chamando a pessoa para sua casa? Não necessariamente, eu creio que não seja a forma correta. Primeiro passo, você vai orar por 5 pessoas. Lembra disso que a gente vem falando para você, que você vai começar orando por 5 pessoas, seja amigos, vizinhos, pessoas do trabalho, familiares. Pode ser pessoas que Deus tem colocado no seu coração para você começar a orar, que precisa conhecer o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que você precisa ensinar a palavra para essas pessoas, para dar frutos, né? Frutos agradáveis, bons frutos, como a árvore boa que o Senhor chamou. E aqui nós entendemos que a partir do momento que você ora para essas pessoas, Deus começa a lhe direcionar para que você tenha a oportunidade para dizer para essas pessoas: olha, estou orando por você, né? E a partir do momento que você disser para ela que está orando, você vai começar a criar um relacionamento de intercessão, onde você vai perguntar a ela: você tem algum pedido de oração, né? E aí surge sempre a oportunidade que Deus vai lhe dando, com certeza, a partir do momento que você orar por ela, para que você chame a chame para ir na sua casa, para tomar um café, para conversar mais sobre a palavra. E a partir do momento dessa conversa, você reúne a sua família, tem outra oportunidade de chamar um vizinho. E a partir daí, esses encontros semanais começam a ser um relacionamento mais intenso que você vai tendo com essas pessoas. Não se resume só a um dia que você se reúne com elas, mas uma vivência onde todos os dias você manda mensagem, você pergunta como é que ela está, como Jesus nos ensina aqui a fazer discípulos, se relacionando com eles, ensinando a palavra, mas de forma intensa, não apenas uma vez por semana. Então, para iniciar um PGM, como a gente começou a falar no último vídeo, um pequeno grupo multiplicador, você lembre-se sempre, preciso orar por pelo menos 5 pessoas, da minha família, do meu trabalho, amigos, vizinhos. E para que Deus lhe dê a oportunidade, com certeza Deus vai lhe dar, para você estar se relacionando e assim ensinando o Evangelho de Cristo. Pode ter certeza que você vai ser bênção, vai ser essa árvore que dá bons frutos. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Nos próximos vídeos estaremos explicando mais sobre como multiplicar para a obra do Senhor. Um abraço e até a próxima. Deus abençoe.